O padre Kelmo fez um vídeo detonando, esculhambando o presidente Lula, porque o Lula foi no velório do Papa Francisco. Ele falou assim: uma pessoa que aqui no Brasil não se comporta como um cristão, não sei nem se vai na igreja. Agora eu pergunto, o que um comunista foi fazer dentro da igreja? Fingir que está rezando e ainda ficar ao lado do Papa. Só tem um objetivo: instrumentalizar a fé, fazer politicagem. Olha aqui, seu animador de quadrilha de festa junina. Você respeite a amizade do Papa Francisco com o presidente Lula, porque os dois tinham uma coisa em comum: sempre foram solidários e tiveram amor ao próximo. Sempre lutaram pela paz no mundo. Sempre lutaram pela desigualdade entre as pessoas, lutando sempre pela classe menos favorecida. Sabe por que essa raiva sua da amizade do presidente Lula com o Papa? Isso é inveja. É inveja. É porque o Papa Francisco preferiu receber um comunista do que um sujeito fantasiado de padre igual você. O presidente Lula tem várias fotos com o Papa Francisco. E você? Você não tem uma foto. A única foto que você tem é com esse bucho de égua, golpista, contrabandista de joia sem vergonha. Instrumentalizando a fé. Você sabe quem foi? Esses aí que ficaram 4 anos que você agora está em cima dos palancos com eles. Sim, toda a vida colocaram um falso messias dentro da igreja. Quando os evangélicos chegavam dentro da igreja, não sabia se ali estava tendo um culto ou se era um comício político, que toda a vida transformaram as igrejas em palanque político para idolatrar um sujeito sem vergonha. Rapaz, você está em cima dos palancos, uma hora você está abraçado com Michele Bolsonaro, outra hora você está abraçado com aquele Silas Maracutaia, outra hora é com o macumbeiro da Anitta, depois está pegado no chifre daquele bode da maçonaria. Que diabo de padre é você, rapaz? E quem é você para dar lição de moral no presidente Lula? Ainda esses dias você estava fazendo falcatrua com o Bolsonaro no debate político, você passando papel para lá e para cá, e a Câmara lhe pegaram. Atenção, gente, libera o estúdio, por favor. 40 segundos para a volta. Segundos, atenção. Damares, a ministra das Mulheres. Mas quando foi para liberar absorvente para as mulheres em vulnerabilidade de rua, Damares falou que não, que as mulheres usassem um pedaço de pano ou de pão. Vocês viram as atrocidades, as nojeiras, as carniças que saiu da boca dessa Damares essa semana? Mas ela falou isso dentro de uma igreja. Eu pensei até que ela ia pegar algum pastor daquele para fazer uma cena pornô ali dentro da igreja para demonstrar tantas atrocidades nojeiras que ela falou sobre uma criança de 4, 5 anos de idade. E os pastores fariseus, charlatões, sem vergonha, que são acostumados a fazer lavagem cerebral para os evangélicos, porque isso aí foi um ato político desses vagabundos sem vergonha. Ela vai responder por crime de prevaricação, porque ela sabia e não avisou nada para a Polícia Federal nem para o Ministério Público. Isso virou um anto a algumas igrejas evangélicas. Tá uma vergonha para o nosso país isso aí. Pessoal, acredito que esteja acontecendo a mesma coisa na cidade de vocês. Alguns donos de posto de gasolina aumentando a gasolina por conta própria. Aí tem uns bolsonaristas aqui que ficam me atacando, dizendo assim: aí César, você foi fazer o L, agora o posto de gasolina lá subiu o preço de novo. Olha aqui, gado, zumbi de quartel. Aquele dono de posto de gasolina lá é bolsonarista, covarde, sem vergonha. Você quer que o presidente Lula faça o quê? Vá lá baixar o preço de gasolina pra você, é? Você que tem que ir no Procon e denunciar esses canalha. O que o presidente Lula tinha que fazer, o Lula já fez, que foi desatrelar o petróleo do dólar americano e baixou o preço de tudo aqui. Coisa que Bolsonaro e Paulo Guedes, esses dois incompetentes, ficaram 4 anos humilhando a população e fazendo vocês de trouxa. Mentindo para vocês, dizendo que não podia fazer nada sobre o preço do petróleo. E o Lula em 4 meses resolveu esse problema. A cidade de Santa Catarina, gado, vocês sabem que fez o L pro fez arminha pro Bolsonaro, a cidade de Santa Catarina? Não fizeram arminha? O meu filho mora em São Francisco do Sul. O bujão de gás lá tá R$130. É para aqueles que fizeram arminha. O Bolsonaro esteve lá essa semana em Santa Catarina para tirar onda da cara de uns trouxas que mandaram o Pix de 17 milhões para ele. Ele falou que dá para pagar algumas continhas e tomar um caldo de cana com a Michele Bolsonaro. Isso é muito tirar onda da cara de alguns trouxas. Sim, porque aí em Santa Catarina não pediram pro Bolsonaro baixar o preço do bujão de gás? Porque foi ele e Paulo Guedes que falaram que em 2 anos o bujão de gás ia estar pela metade do preço.
Agora, se você vai falar para alguns desses caras aí, ó, eles falam assim, por mim, pode chegar a 150, pode chegar a 200 reais, eu trabalho, eu pago. Pessoas que são assim, falam assim, são pessoas hipócritas, que só pensam no próprio umbigo. Se passa na rua à noite e vê uma pessoa jogada no chão, em vez deles ajudar, eles botam um plástico preto por cima, pro resto da sociedade não ver. Aí no outro dia, veste o manto de defensor da família e dos bons costumes, mas não passa de uns hipócritas. Hoje no meu trabalho, um bolsonarista lá do estado de Manaus chegou para mim e falou assim: César, vocês de esquerda são muito otários em ficarem apoiando esse governo Lula. O Lula está afundando o nosso país e vocês não vê. O Lula está cobrando muito mais imposto da gente, né? Gastando todo o nosso dinheiro. Olha, pessoal, não adianta só pôr chocalho. Tem que oferecer farelo para esse gado também. Olha aqui, seus roedores de asfalto. Para vocês, investir dinheiro em saúde, educação e segurança, para vocês é gastar. Mas não é. Para vocês estava bom no tempo do Bolsonaro na saúde, que por irresponsabilidade desse canalha daquele Pazuello, milhares de pessoas morreram na Covid e o Bolsonaro fez o quê? Acabou com as farmácias populares. Sim, se você fosse na farmácia popular pegar um esparadrapo para pôr no dedo, não tinha. Aí agora o presidente Lula abasteceu e tá cheio. Pessoal, lembra aí ou pesquise aí. No tempo do Bolsonaro, quem ganhava acima de R$ 1.903 pagava imposto de renda. Todo mês vinha um rombo no seu contra-cheque. Com o presidente Lula, foi para 2.640. Quem ganha até 2.640 não paga imposto de renda. Mas esses bolsonaristas, eles não estão preocupados em pagar imposto, não é do golzinho quadrado, da moto 125 deles, não. Eles estão preocupados é com os aviões, os helicópteros do Neymar ou dos iates que está lá em Santos atracado. Aí eles não querem que o Neymar pague imposto. Eles estão preocupados com os aviões do Silas Maracutaia, Edir Morcego e daquele Valdomiro São Diabo. Vocês têm ideia, a cabeça desse gado roedor de asfalto, e são pobres. Olha, aí vocês de Manaus, que são, aliás, os bolsonaristas que são a favor da privatização, e aí o que é que você tem a dizer? Sim, porque o Bolsonaro privatizou a refinaria de Manaus e agora tá aí, né? Pagando a gasolina mais cara e o gás. Porque hoje eu fiz um vídeo mostrando o preço do gás aqui na minha cidade, R$ 75. Enquanto tem um monte de gente lá de Manaus dizendo, olha, aqui em Manaus estamos pagando R$ 140. E aí, vão lá babar o ovo, chamar aquele canalha sem vergonha de mito. Não estava bom para vocês? Assim como esse canalha Romeu Zema do estado de Minas Gerais, um covarde sem vergonha que era um ato a favor da democracia e ele virou as costas, não foi porque é um golpista sem vergonha. Ah, eu quero cobrar a dívida de Minas Gerais. Vá cobrar do Bolsonaro. Foi Bolsonaro que tirou todo o ICMS dos estados, quebrando, tirando dinheiro da saúde e da educação. E ele foi e falou, esse rombo que eu dou dando para os governadores, depois eu pago. Então vá lá pedir para o Bolsonaro. Não foi Lula que fez essa dívida não, seu canalha sem... Muitos amigos bolsonaristas se afastaram de mim por causa do meu posicionamento político. Por que, amigos, vocês se afastaram de mim se em 2018 vocês ganharam as eleições com Bolsonaro e eu não me afastei de vocês? Eu respeitei o resultado das urnas, respeitei a democracia. Por mais que eu soubesse que era uma falcatrua desses dois canalhas, Sérgio Moro e Dallagnol, que tiraram o presidente Lula para colocar esse jumento do Bolsonaro, eu respeitei. Por que vocês não fizeram o mesmo? Olha, por mais que vocês se afastaram de mim, a prisão do Bolsonaro está saindo agora. O presidente Lula está substituindo o procurador-geral da República, o Augusto Aras, que era capacho do Bolsonaro. E com essa saída dele, o Alexandre de Moraes vai pedir a prisão do Bolsonaro para que ele pague por todos os crimes que cometeu no nosso país. Inclusive quando ele botou na cabeça de vocês que não era uma disputa política entre esquerda e direita, era uma guerra do bem contra o mal, e assim ele colocou a raiva, a ira, o ódio na cabeça de vocês, vocês quase causaram uma convulsão social no nosso país. Quando o presidente Lula falava em paz, amor, confraternização entre as pessoas, vocês falavam, é um comunista isso aí, vai fechar as igrejas. Quando o Bolsonaro fazia um discurso de ódio, incentivando a violência, e tipo, bandido bom é bandido morto, vocês falavam, esse aí é o nosso mito, é o capitão enviado por Deus. Olha, vocês queriam que eu seguisse vocês, amigos, mas não tinha como, porque vocês estavam apoiando um sujeito que ele tinha sido contra a Organização Mundial de Saúde, ele foi contra os infectologistas, contra os médicos, e ele não ficou com isso só para ele, na cabeça dele, ele colocou isso na cabeça de vocês, e vocês ficaram perdidos igual zumbi nas BR aí, sem saber o que fazer. Teve muitos de vocês que foram aqui para Curitiba cantar
Nós não queremos vacina, nós temos hidroxicloroquina, para vocês verem o tamanho, a atrocidade que aquele cara colocou na cabeça de vocês. O Bolsonaro, nos seus discursos de ódio, ele tinha uns alvos prediletos, que era o pessoal LGBTQI+, o pobre, preto, trabalhador das periferias, assim como eu. O Bolsonaro falou, olha, a carne vai ser um produto de luxo aqui no nosso país, só quem vai comer é os ricos. Eu fiquei sem entender, porque o nosso país é o maior produtor de proteína animal do mundo, ou seja, carne. Como ia ficar um produto de luxo? Aí que eu caiu a ficha, quando eu vi o Bolsonaro comprar quilo de carne de R$ 1.800 para ele comer, enquanto tinha milhares de pessoas se humilhando nas filas para pegar ossos e pé de galinha para comer. Tem um bolsonarista aqui metido a ser evangélico, que durante as suas lives, ele ataca, ele esculhamba o presidente Lula. Ele fala assim, nós temos que trazer o presidente Bolsonaro de volta. O Bolsonaro é defensor da família, é um enviado por Deus. Esse Lula é um comunista, o Lula vai afundar o país, ele quer implantar banheiro unissex nas escolas. O Lula é contra todos os ensinamentos da Bíblia. Olha aqui, sujeito, é por causa de canalhas, covardes, mentirosos como você, que o presidente Lula veio e falou, gente, eu tenho netas, eu tenho bisnetas. Essa conversa de banheiro unissex só pode ter saído da cabeça de Satanás. Eu concordo com o presidente Lula. Satanás inventou essas mentiras, jogou nos grupos de WhatsApp bolsonarista, que é o que mais vocês sabem fazer, espalhar mentiras e fake news. Bolsonaro enviado por Deus, Bolsonaro pode ser enviado do capeta. Um sujeito que toda vez que abria a boca era para fazer discurso de ódio, incentivando a violência entre as pessoas. Se você conhece os ensinamentos da Bíblia, por que você não falou que na sua live para os seus seguidores que é proibido fazer arminha dentro da igreja para idolatrar um político ladrão de gasolina? Isso você não fala. Por que você não falou nas suas lives aí que é proibido no dia da Marcha para Jesus andar com a réplica de um 38 nas costas para idolatrar um político contrabandista de joia, desviando verba de gabinete, fazendo rachadinha, tentando explodir o exército? Isso aí é covardia perante a Bíblia, e você não fala para os seus seguidores na sua live, seu canalha. Eu conheço um monte de gente desse tipinho seu, que querem ser melhor do que os outros. Não entram no bar para comprar um refrigerante porque fala que no bar é um antro. Só porque a pessoa está tomando uma cerveja vai passar doença para vocês. Mas não entra no bar, mas quando chega em casa, joga a Bíblia em cima do sofá, se tranca no quarto e vai jogar esse joguinho de azar aí, ó, que eu conheço um monte. Ficam até 4 horas da manhã jogando esse joguinho de azar, gasta até o dízimo da igreja nos jogos, mas no outro dia veste o manto de defensor da família e dos bons costumes. Aí começa a querer dar lição de moral nos outros, mas não passam de hipócritas, canalhas sem vergonha. Essa é a realidade. Antes de vocês dar lição de moral nos outros, vão olhar pro rabo de vocês. Eu estou falando, não estou generalizando. Estou falando de capras covardes como você, que é mais sujo do que pau de galinheiro, igualzinho o Bolsonaro, seu canalha. Pessoal, vocês já viram aqui na plataforma, tem um sujeito que fez um vídeo chamando o presidente Lula de ladrão. Ele falou assim, olha, no Piauí, a cada 3 aposentados, 2 foram roubados pelo Lula. E olha que no Piauí, 75% dos eleitores votaram no Lula. É o Lula roubando seus próprios eleitores. Olha aqui, seu rato branco. Eu espero que o presidente Lula enfile um processo no seu rabo para você deixar de ser canalha, mentiroso, sem vergonha. Você acha que os meus conterrâneos nordestinos, principalmente os piauienses, vão acreditar nessa lorota, nessas mentiras de gente sem vergonha igual você, rapaz? Você lembra do Onyx Lorenzoni? Você lembra ou não do INSS, que veio a público pedir desculpas? Você lembra do careca do INSS? Os dois assim com o Bolsonaro em 2019 até 2022. Então não venha com essa canalice não, rapaz. O presidente Lula toda a vida defendeu os trabalhadores, os aposentados e os velhinhos, enquanto o Bolsonaro toda a vida quis atrapalhar a vida dos aposentados. Não lembra não? O Bolsonaro jogou as pessoas que se aposentavam com 60 anos, ele jogou para se aposentar com 65, esse canalha. Tinha que trabalhar 35, o Bolsonaro botou para trabalhar agora há 40 anos de contribuição para poder se aposentar. Então lave sua boca antes de você falar do presidente Lula, seu canalha. Você acha que o povo nordestino vai acreditar nessas lorotas suas, sujeito?